Boa noite a todas e a todos, como vão? Sejam todos bem-vindos. No nosso encontro de hoje, apenas para direcionar a nossa discussão, nós vamos trabalhar um recurso que é um recurso um tanto quanto sui generis. Eu acho que talvez a principal questão seja a própria discussão quanto à natureza ou não dessa figura como modalidade recursal. Mas isso é um elemento complicador, né? Acho que, de uma maneira geral, a tradição brasileira acostumou a denominar tal modalidade como recurso e isso pegou, né? Até para uma herança, vamos dizer, uma herança portuguesa. Eu quero localizar aqui uma obra de referência que eu considero extremamente importante quando a gente lida com a figura dos embargos à execução. Deixa eu achar o livro do professor Rodrigo Mazei. E, enfim, vamos lá. Então, dando start, né, com todos e todas aqui presentes, eu quero começar a partir de dois pontos chamando a atenção de vocês. Ponto número 1, nós vamos aqui ter uma atividade pontuada na próxima aula, que é a realização de um embargos de declaração. Né? O caso é um caso super simples, é um caso sem grandes, maiores elucubrações e que serve aqui de referência. Né? Então, esse caso, mais uma vez, é para ser postado individualmente no dia 24. A peça número 3 é um embargos de declaração. Então, eu já quero deixar isso muito bem claro, para que ninguém faça a peça equivocada. Parece que tem gente que não presta atenção nas aulas, mesmo as aulas estando gravadas, mesmo as aulas estando disponibilizadas no meu canal do YouTube, né? Vocês podem assistir todas as aulas. Caso não seja possível assistir via Teams, toda semana eu solto essa aula lá no meu canal do YouTube. Então, essa é a atividade do próximo encontro. É fazer um embargos de declaração. O que parece uma coisa simples e de tal maneira que, de forma curiosa, como eu apresentei para vocês as estatísticas daquilo que foi objeto de cobrança da prova da OAB nos anos eventualmente anteriores, nunca caiu os embargos de declaração. Nunca caiu os embargos de declaração. Essa é uma peça que a OAB, desde a sua origem, nunca teve o intuito de cobrar. Bom, isso significa que se ela nunca cobrou, é porque ela nunca vai cobrar? Não. São coisas diferentes. Eventualmente isso é possível. E talvez com esse receio de que esse conteúdo possa vir a ser cobrado, é que a instituição, o PUC Minas, coloca aqui na ementa da disciplina a elaboração de embargos de declaração. Mas, curiosamente, não sei se há uma coincidência no fato dos embargos de declaração não serem tão cobrados de maneira cotidiana, que acaba fazendo com que os profissionais do direito
não saibam fazer esses mesmos embargos de declaração na prática, né? E aí a gente tem uma coisa estranha, que é o fato de que muitos profissionais deixam a desejar quando entregam os seus embargos de declaração. Exatamente como uma modalidade de tentar preveni-los disso, é que eu quero trazer aqui essa figura para que a gente possa aprender a fazer um embargo de declaração, levando em consideração que, então, é um recurso mais simples. Bom, mas o diabo mora nos detalhes. E, às vezes, é a simplicidade dos embargos de declaração que pode acabar nos entregando alguma coisa com maior complexidade. E é aqui que eu quero chamar a atenção dos senhores. Bom, diante desse cenário, eu havia comentado que uma bibliografia extremamente interessante e extremamente importante é a obra do professor Rodrigo Mazei, professor da graduação e do mestrado e do doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo. Mazei é um grande amigo, nós já fizemos lives, e aí no plural mesmo, juntos, principalmente no período da pandemia, e é talvez uma das mentes mais brilhantes, mais fora da caixinha, quando a gente pensa na figura do direito processual contemporâneo. E não é à toa que o Mazei fez um trabalho extremamente interessante no doutoramento dele sobre os embargos de declaração. Esse recurso sempre esquecido, ou esse recurso muitas vezes mal trabalhado. A partir do momento em que a gente entende que, muito embora, friso mais uma vez, a prova da OAB não tem aqui a tradição de nos exigir a elaboração de embargos de declaração, a nossa vida profissional, como advogado, como membro do Ministério Público, enfim, como defensor público, vai nos impor aprender, dominar a técnica dos embargos de declaração. Então, aqui uma dica é, como eu disse, o livro do Mazei, para quem quiser aprofundar os estudos, principalmente no desenvolvimento histórico desse instituto, que nos entrega aqui um recurso sui generis, né? Um recurso que aparentemente parece tudo menos um recurso. E aí a ideia é muito simples, né? Se eu quero pensar recursos, basta a gente se ater a alguns elementos básicos da teoria geral dos recursos, estudado lá no início da cadeira de processo civil. Bom, primeiro, a gente poderia dizer, quando a gente pensa a figura dos embargos de declaração, a gente precisa lidar com algumas aporias, e algumas aporias bastante incômodas, vamos dizer. E são essas perguntas, são esses questionamentos que talvez possam nos incomodar tanto sobre o modo e a forma da gente compreender a figura dos embargos de declaração. Antes de eu propriamente abrir aqui com vocês o meu slide, eu vou fazer três perguntas, né, que eu quero que vocês pensem, ou seja, que eu quero que vocês levem em consideração quando nós falamos dos embargos de declaração. Pergunta número 1. Dado o próprio conceito, dado a própria lógica do que representa um recurso, eu poderia dizer que a parte vencedora poderia propor um recurso? Ora, se eu penso a partir da lógica do chamado princípio da lesividade, ou se eu penso sobre a figura do interesse recursal como condição de legitimidade para interposição
de um recurso, eu me deparo com uma coisa bizarra, né? A teoria geral dos recursos nos diz: o recurso só pode ser interposto pela parte vencida, pela parte perdedora. Contudo, os embargos de declaração poderão ser propostos pela parte vencedora. Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Segundo ponto interessante, o próprio Código de Processo Civil diz: dos despachos não cabe recurso. Mas a jurisprudência, tanto do Supremo, quanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto dos tribunais estaduais, reconhece a possibilidade de interposição de embargos de declaração contra os despachos, que supostamente são irrecorríveis. Isso faz já um questionamento que vai ser levado a cabo pelo professor Rodrigo Mazei no seu livro, como também por Pontes de Miranda, algumas décadas atrás, onde, de fato, Pontes de Miranda fazia uma reflexão profunda e dizia: não, os embargos de declaração não deveriam constar como modalidade recursal. Mas, historicamente, eles foram desenhados para estar nesta modalidade por força de uma tradição herdada dos portugueses. Né? Então, na verdade, o que nós vamos observar é que nós ganhamos um presente de grego vindo da tradição portuguesa e, em razão disso, nós vamos perceber aqui uma necessidade de talvez fazer uma apropriação crítica dessa história. Mas o fato é, nós ainda não fizemos, nós ainda não paramos para fazer essa apropriação, e como a gente ainda não parou para fazer essa apropriação, no fundo, a gente continua colocando os embargos de declaração como modalidade recursal. Bom, enfim, né? É uma doideira, mas é uma doideira levada aqui a cabo durante, literalmente, mais de século. Mas, enfim, tudo bem, né? Tudo bem, a gente se depara com essa condição, a gente se depara com essa formatação histórica dos embargos de declaração e segue a vida. Agora, os embargos de declaração trazem para nós também uma questão extremamente interessante e instigante. Por conta da sua própria natureza e por conta da sua própria dinâmica, esses embargos de declaração não têm aquela subdivisão entre o juízo aquo e o juízo adquem. E, portanto, se produzidos a partir do enfrentamento de uma decisão de primeiro grau, eles são apresentados para o próprio juiz de primeiro grau, que produziu aquele provimento. Seja esse provimento, um despacho, uma decisão interlocutória ou, eventualmente, aqui uma sentença. Agora, se eu apresento embargos de declaração contra ato monocrático do desembargador relator ou ministro relator, se em tribunal superior, esse recurso dos embargos, vamos chamá-los assim, ainda que Pontes de Miranda se remova no túmulo, esses embargos serão conhecidos também monocraticamente. Também monocraticamente. Ou seja, não haverá aqui como chamar os vogais se a decisão impugnada é monocrática. Agora, se a decisão é colegiada, formado pelo relator e 2 vogais, ou pelo relator e a Câmara cheia, no caso do 942, ou pelo órgão especial com composição ampliada, resultado: os embargos de declaração serão apreciados por todos que foram envolvidos naquele julgamento de recurso. Né? Então, nesse cenário,
É importante a gente saber quem o julga e como julga, né? Para a gente poder organizar as relações de endereçamento quando a gente passar para a elaboração da nossa peça. E aí é que a gente entra, então, nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. E essas hipóteses de cabimento, elas são, então, apresentadas para nós aqui, no artigo 1022 do Código de Processo Civil. E, como eu disse antes, né, esse é, então, um recurso pitoresco, porque ele pode ser apresentado tanto pelo vencido, quanto vencedor, quanto pelo Ministério Público, na condição de custos leves. Ele pode ser interposto contra despachos, embora o Código diga que o despacho é irrecorrível. Ele pode ser apresentado contra sentenças, ele pode ser apresentado contra decisões interlocutórias, ele pode ser interposto contra acórdãos monocráticos, se nós estamos em segundo ou terceiro grau de jurisdição, ele pode ser apresentado contra acórdãos definitivos, contra acórdãos terminativos, ou seja, tudo no universo dos recursos cabe os embargos. Então, eles acabam se transformando num coringa. E, em razão deles se transformarem no coringa, é que, de certa forma, a OAB tem aqui uma certa resistência na utilização desse recurso em prova. Aliás, na grande maioria das vezes, o que nós vamos perceber é que as questões da OAB dizem para nós, né, não vai cair os embargos de declaração nesta peça. Ou seja, você pode apresentar algum recurso ou alguma medida processual, mas o enunciado diz: excetua-se a possibilidade de aplicação de embargos de declaração. E aí, é claro, né, o aluno orelha seca que não prestar atenção e fizer embargos de declaração vai tomar um zero, porque merece tomar um zero e deveria merecer tomar uns tapa, né? Já que a própria questão falou para não fazer embargos de declaração. Mas, enfim, né? Não dá para evitar, e aí o sujeito se fode. Exatamente, Lucrécio. Aí, né, volta no próximo exame, porque o sujeito não sabe nem ler o enunciado da questão. Mas, enfim, adiante. O que acontece aqui? Eu quero chamar uma atenção para uma questão que é uma questão extremamente delicada e é uma questão extremamente importante. E que, na vida prática, as pessoas não levam isso em consideração. O recurso de embargos de declaração, ele tem o propósito de exclusivamente solucionar um vício de natureza processual. Eu posso dizer que, de certa maneira, os pedidos do embargo de declaração seriam pedidos de correção de vícios processuais. E, portanto, diante da existência de tais vícios, haveria um erro em procedendo, um erro na forma de lidar com a construção do provimento jurisdicional, e por isso é uma matéria muito mais de processo do que de direito material. Dito de outra forma, os embargos de declaração não se prestariam para discutir direito material, ou, como muitos gostam, não se prestariam para discutir a chamada justiça da decisão. Não. Logo, os embargos de declaração podem ser considerados recursos de fundamentação vinculada. Eles não vão devolver, e aí, se a gente quiser usar a terminologia talvez mais adequada, enviar para o juízo de reapreciação dessa matéria tudo que estava na decisão anterior, mas apenas aqueles pontos onde você identificou 4 possíveis vicissitudes. Às vezes, a decisão ela é equivocada do ponto de vista do direito material, mas ela não apresenta um desses 4 vícios. E ela precisa apresentar um desses 4 vícios. Caso contrário, a decisão não poderá ser atacada pelos embargos de declaração,
sob pena de serem considerados protelatórios esses embargos e, diante dessa natureza protelatória, o embargante, inclusive, multado, como prevê o artigo 1026, que mais à frente nós vamos enfrentar aqui. Então, diante desse contexto, diante desse cenário maior, eu preciso pensar que a interposição dos embargos de declaração tem que necessariamente estar condicionada a uma dessas 4 situações que eu tenho aqui no artigo 1022. Ponto. E aí a gente precisa entender o que são essas situações, né? E logo, entender que os embargos de declaração não se prestam para discutir matéria fática, não se prestam para discutir direito material. Não se prestam. Mas as pessoas ainda acham que vai que cola, né? Então eu vou julgar aqui e vamos ver se o juiz vai fazer igual um trouxa e cair nisso. Ô, gente, sério, se vocês fazem isso, vocês colocam o seu cliente no risco de uma multa. De uma multa que às vezes pode ser uma multa absolutamente desnecessária, né? E aí é uma questão de advocacia responsável. Mas, enfim, né? Responsabilidade é um negócio complicado hoje em dia. Bom, então o artigo 1022 diz o seguinte: eu posso usar os embargos de declaração para qualquer provimento jurisdicional. A expressão decisão aqui, ela precisa ser lida num contexto até um pouco mais amplo, de provimento jurisdicional. Então, vale para despacho, vale para decisão interlocutória, vale para sentença, vale para acórdão monocrático, vale para acórdão colegiado, vale para tudo, vale para tudo. Desde que esse provimento me apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. São as 4 situações. Obscuridade, contradição, omissão e erro material. Bom, para eu pensar acerca da figura da obscuridade, eu preciso levar em consideração que um determinado texto, e o provimento jurisdicional, ele nada mais é do que texto, ele está aqui para ser interpretado. E quando nós, através de um processo de interpretação, nos deparamos com um ponto sem sentido ao longo desse texto, nós podemos dizer que ele é obscuro. Metafora e caricaturadamente falando. Se eu pego um texto e leio esse texto, e supostamente ele me fornece aqui uma leitura fluida, eu vou lendo, e tá tudo bem, eu estou lendo, tá tranquilo. Quando eu me deparo com um ponto, uma obscuridade, como um mal-entendido, como um obstáculo, do qual eu não consigo transpor, e, através de uma releitura, ele continua para mim sem sentido algum, eu posso dizer que eu tenho uma obscuridade. A obscuridade, ela é um buraco negro naquele texto, que você lê e diz assim, não, eu não entendi. Isso aqui tem um problema, isso aqui não fez sentido. Esta parte não fez sentido. Por quê? Porque houve algum tipo de problema de redação. E às vezes isso é comum. Aliás, isso é comum. Né? A gente redige um texto, nós não somos máquina, nós não somos o chat GPT, a gente acaba produzindo, por desatenção, alguns lapsos de sentido. Todo mundo já, ao redigir um texto, escreveu, teve a experiência, de algum momento, de escrever esse texto e depois relê-lo, ou uma segunda pessoa lê-lo, e dizer assim, não, tá tudo ok, mas esse parágrafo aqui eu não entendi. Esse parágrafo não fez sentido. Tá faltando alguma coisa, tá faltando uma ideia, tá faltando, às vezes, uma construção, sei lá, gramatical, tá faltando o objeto da frase, tá faltando o predicado, tá faltando uma preposição, tá faltando um verbo,
está faltando algo que ligue e que diga, opa, agora fez sentido. Agora fez sentido. Quando nós estamos lidando com a figura da obscuridade, eu estou diante exatamente desse elemento hermético. Por mais que eu tente, eu não consigo entender. Por mais que eu tente, eu não consigo destravar o sentido. E, portanto, eu não consigo ficar em paz com o próprio texto diante desse elemento de complicação. Volto a dizer, isso é humano. Né? Às vezes as pessoas se ofendem por bobagens. Às vezes as pessoas dizem assim, mas se eu disser que o texto é obscuro, eu estou chamando o juiz de analfabeto. Não, não é isso. Eu estou lembrando que simplesmente ele é humano. E às vezes parece que isso os ofende. Né? Quando você diz que isso é fruto da humanidade. Então, como humano, a gente erra. A gente começa uma coisa, às vezes o telefone toca, você volta e vai dali adiante e acha que aquilo que você escreveu anteriormente parece fazer sentido, quando não faz. Quando não faz. Mas muitas vezes só o olhar do outro, só o olhar externo, é que talvez possa me dar a ideia daquilo que faltou, daquela ausência, sabe? E, portanto, isso é normal. Isso é absolutamente normal. Mas, enfim. Então, eu vou denominar a obscuridade como a impossibilidade de retirar sentido lógico de uma passagem do texto. Eu quero lembrar que todo provimento, seja ele uma decisão interlocutória, seja ele um acórdão, seja ele uma sentença, ele tem aqui uma estrutura base prevista no artigo 489 do Código de Processo Civil. Ele tem que ter um relatório, através de uma narrativa da reconstrução do processo, da reconstrução dos principais argumentos do recurso. Ele tem que trazer um fundamento, onde o magistrado demonstrará como ele viu o direito aplicado ao caso. Se o relatório é eminentemente uma questão fática, o fundamento é eminentemente uma questão jurídica. A partir do fundamento, nós lidamos aqui com a aplicação da norma para aquele caso. E, portanto, o juiz precisa dizer por que ele está aplicando a norma A e não a B, por que ele entendeu que realmente se aplica um precedente ou não se aplica esse precedente, etc. Ele tem que deixar claro as razões que movem a si próprio no momento de escrita dessa decisão. E ele tem que apresentar um dispositivo. Lembrando que esse dispositivo é o trecho conclusivo da decisão. No dispositivo, eu tenho o comando jurisdicional e, portanto, o dispositivo ele é tão importante. Né? A partir do dispositivo, se condena, julga improcedente, julga procedente, se declara, se ordena, e todos os verbos que constituem a prática é um choque de sentido. Se a obscuridade ela acontece em algum momento, podemos dizer aqui, dentro desse relatório, ou desse fundamento, ou desse dispositivo, e ele é pontual,
ele é percebido ali no interior, vamos dizer, daquela peça, a figura da contradição, ela é descoberta interessantemente de maneira comparativa. O que eu quero dizer? A contradição é um choque, como diria Aristóteles, dentro de um texto que, em um momento, me afirma algo e, em outro, me nega essa própria informação. A contradição, ela nada mais é, se eu quiser pensar aqui, então, como um déficit lógico, onde, ao mesmo tempo, em passagens diferentes, o texto me afirma e me nega algo. E, portanto, diante dessa afirmação e dessa negação, gera-se uma confusão onde o leitor não sabe em que confiar. Ele vai confiar no sim, ele vai confiar no não, e como isso tudo se relaciona no momento de produção dessa decisão, vamos dizer assim. Né? Então, a lógica da contradição, ela precisa ser compreendida como uma lógica interna. Ou seja, eu preciso demonstrar no texto onde estão os trechos contraditórios. E, de certa maneira, talvez a melhor forma seja fazê-lo de maneira visual, trazer a parte A e trazer a parte B, e mostrar exatamente como essa afirmação e essa negação se materializam naquela decisão. Não se admite, atenção para o que eu vou falar agora, não se admite a ideia de uma contradição externa ao texto. Eu quero chamar a atenção de vocês para que exatamente vocês percebam a figura da contradição a partir de uma lógica interna. A partir de uma lógica interna. Eu quero dizer que eu posso afirmar a contradição apenas dentro da decisão. Porque se eu disser que a decisão é contraditória porque a prova tal disse X, eu estou indo buscar um elemento que não é a própria decisão. Eu estou indo buscar um elemento externo. E isso vai fugir do campo de discussão dos embargos de declaração, porque, na verdade, o que eu estou dizendo é que a prova foi mal avaliada. E, de novo, os embargos de declaração não são uma modalidade recursal que se presta para discutir prova. Não são. Né? Eu não posso usar os embargos de declaração, então, para falar acerca do erro ou do acerto da substância da decisão. De novo, eu estou entrando numa discussão acerca de um elemento meramente formal. Meramente formal. E isso é importante. Né? Então, essa visão ela precisa aparecer. A terceira modalidade é uma modalidade extremamente usual, vamos dizer assim, até por força do parágrafo 1º do 481. Eu estou diante de uma figura chamada omissão. O que é omissão? É a ausência de manifestação. Haveria uma obrigação da decisão se pronunciar sobre determinado ponto e ela não falou. Ou seja, eu vou denominar como omissão o silêncio, mas não um silêncio eloquente, porque ele não falou, porque aquilo já foi resolvido, mas exatamente um déficit de enfrentamento da questão. E diante desse déficit de enfrentamento da questão é que eu vou
me deparar aqui com essa omissão. Ok? Isso, Fernanda. Você já tocou no ponto. O trabalho de vocês é um caso de embargos, declaração por omissão. Beleza. É um caso de embargos, declaração por omissão. Já estou dando até a dica para ficar mais fácil fazer a peça, né? Então, assim, vamos ver. Eu aposto, Fernanda, que vai ter gente ainda dizendo que houve obscuridade, que houve contradição, ou então que há as três, e não há. Né? Então, mais uma vez, eu estou deixando registrado nesse vídeo, que eu juro que a vontade é de puxar a orelha de quem escrever no próximo trabalho que a peça tem obscuridade, contradição, ou dizer que, na verdade, o vício é genérico das três. Se você faz isso, vocês vão ver daqui a pouco, os embargos de declaração de vocês não terão sucesso. Não adianta ser genérico, porque vocês vão ter que explicar. Vocês vão ter que explicar. Lucrécio, eu pago uma aposta, tá? Eu aposto uma caixa de Heineken contigo que vai ter colega no trabalho, embora a gente esteja dizendo aqui que é um caso de embargo de declaração por omissão, que o sujeito vai fazer dizendo que é por obscuridade, que é por contradição. Tá? Eu aposto, porque eu não entendo. Né? A gente fala, a gente esmiuça, a gente desenha e ainda assim entra por um ouvido e sai absolutamente pelo outro. Então, fica registrado nesse vídeo, que vai lá para o YouTube, essa situação. Bom, voltando. Então, quando eu estou diante da omissão, eu não tenho algo que deveria ter. Essa omissão ela pode acontecer dentro do relatório, ela pode acontecer dentro do fundamento, ela pode acontecer dentro do dispositivo. Exemplo, o juiz esqueceu de falar de um pedido. O juiz esqueceu de falar sobre uma norma. O juiz esqueceu de trazer um fato que era importante e que, às vezes, se conhecido, poderia mudar o resultado do julgamento. Né? Também, a não observância dos casos do parágrafo 1º pode ser considerado vício de omissão. Ou seja, se eu não fundamento adequadamente o provimento jurisdicional, eu vou cair numa situação de omissão. Se eu aplico um precedente, não explico por que eu apliquei, ou deixo de aplicar, sem explicar por quê, se eu trago uma norma e não explico por que essa norma se encaixa no caso, eu estou diante de um caso de omissão. Né? Então, eu preciso tomar cuidado. E a quarta situação é a existência dos chamados erros materiais. Bom, o que é o erro material? Erro de grafia, erro de cálculo, erro de data. São erros que não comprometem a inteligibilidade do texto. Quando eu estou diante da figura de um erro material, o que, na verdade, vai acontecer é exatamente o texto. Ele é entendido, ele é entendível, cognitivamente, dá para se trabalhar esse sentido, mas eu quero só deixá-lo de maneira correta, de maneira adequada, na verdade, à situação. Né? Então, quando eu trago esse erro material, de certo modo, é um preciosismo, eu quero que o texto fique adequado, eu quero que o texto fique redondo, eu quero que o texto não tenha um problema. Às vezes, sei lá, o nome de uma pessoa está escrito errado. Situação comum. Né? A pessoa se chama Isabela com S ou com Z e ocorre a troca. Luiz com S ou com Z. Se tem dupla consoante, não tem dupla consoante, tem W. Às vezes o sujeito se chama Rafael com W. Né? Então, a gente erra e aí você vai fazer aqui a correção, né, desse
desse erro de grafia, de um erro de cálculo ou alguma coisa do gênero. Agora, se eu, então, tenho que ter em mente que esse recurso ele é construído exatamente a partir dessa estrutura, né, eu tenho que pensar que, do ponto de vista prático, a decisão dos embargos de declaração ela se assemelha a uma errata. Né? Às vezes você vê um livro, você vê um trabalho acadêmico apresentar para nós aqui a ideia de que a errata tem que permitir uma substituição mental do texto equivocado. Eu não vou fazer um novo texto com os embargos de declaração, o juiz não vai proferir nova decisão, ele só vai corrigir aquele ponto. Então, é como se fosse aqui, na situação de uma errata, que eu peguei aqui aleatoriamente, onde o sujeito está dizendo, olha, lá na folha 12, está dizendo uma coisa tipo há cerca e não há espaço cerca e, bom, saiu errado. Beleza. Então, faça a substituição mental, faça a alteração mental. Né? De modo que, então, a decisão dos embargos de declaração adiciona-se à decisão embargada e ambas serão atacadas por outro recurso no evento futuro. Né? Então, eu posso ter uma decisão interlocutória embargada de declaração e, na sequência da decisão, caber o recurso de agravo de instrumento, por exemplo. Né? Por exemplo, eu posso ter uma situação de uma sentença embargada de declaração nesse momento e que depois do julgamento dos embargos de declaração, essa sentença vai ser, e a decisão dos embargos de declaração será objeto de outro recurso, Né? Então, essa é uma ideia importante. Né? Essa é uma ideia que eu preciso levar aqui em consideração. Que eu preciso levar em consideração. Outra questão, né, é que os embargos de declaração pedem o respeito do princípio do contraditório, razão pela qual, dentro do seu processamento, embora hiper rápido, eu tenho que garantir aqui espaço para manifestação da parte contrária. E às vezes ocorre um fenômeno interessante, Lucrécio. Às vezes a parte contrária ela não se opõe aos embargos porque ela também acha que a decisão está viciada. Ou há uma omissão, ou uma obscuridade, ou uma contradição, ou de fato existem menos erros. E ao invés dela resistir na resposta dos embargos de declaração, ela aquece e concorda dizendo, realmente, excelência, a decisão do senhor ela está complicada, né? Ela está truncada, ela tem um problema. E, por favor, eu também gostaria que você corrigisse esse problema. Né? Então, nesse sentido, a ideia é muito importante e, por isso, o Código, no artigo 1023, ele traz aqui que os embargos de declaração admitirão aqui a interposição de contraminuta pela parte embargada. Então, é como se eu apresento os embargos e a outra parte vai ser intimada para se manifestar sobre os embargos que eu apresentei. Né? É uma garantia fundamental, vamos colocar aqui, para o respeito, né, do princípio do contraditório. Vale lembrar que os embargos apresenta-se como um recurso dentro do qual, de maneira um pouco diferenciada, o prazo é menor, o prazo é de 15 dias, né? O prazo é de 5 dias, e
quando os embargos de declaração são apresentados, eles interrompem o prazo para o próximo recurso. Então, é importante que a gente verifique com cuidado aqui essa questão, esse detalhe, né? Então, o 1026 diz, ao interpor um embargo de declaração, o recurso que eu poderia ter interposto se não fosse caso de embargo de declaração, terá o seu prazo adiado para o julgamento, quer dizer, para posterior ao julgamento dos embargos, né? Então, eu tinha 15 dias para propor uma apelação, até o 5º dia eu apresento os embargos. Quando os embargos forem decididos, eles se anexam à decisão e eu abro um novo prazo de 15 dias para apresentação desse recurso. Bom, qual é a consequência prática, né? Qual é a consequência prática que o 1026, na verdade, está nos entregando? Muita gente usa os embargos de declaração de maneira equivocada, e nesse equívoco, deixa eu deixar aqui maior primeiro, e depois eu trago o esquema de baixo, para ganhar tempo, para atrasar com o processo. Eu proponho os embargos, vou deixar o juiz intimar a parte contrária, vou deixar o juiz decidir. Nessa brincadeira de praxe, eu já ganhei pelo menos 10 dias úteis, possivelmente muito mais. E aí eu vou fazer o meu recurso com calma, minha apelação, meu agravo, meu recurso especial, meu recurso extraordinário, sem precisar correr, né? Isso é uma questão importante, né? E aí o código, sabendo, levando em consideração esse risco protelatório, ele vai prever uma multa aqui, no caso do parágrafo 2º do 1026. Boa noite, Gabriele. Boa noite, professor. Tudo bem? Joia. Eu estou só com uma dúvida. É o seguinte, então, no caso de uma das partes, né, entrar com apelação e a outra apresentar embargos concomitantemente, aí primeiro, independente de qual parte que entrou primeiro, se foi apelação primeiro, se foi embargos primeiro, suponhamos que tenha sido no mesmo dia, assim. Aí, nesse caso, os embargos, eles precisam ser resolvidos primeiro, é isso? Exatamente. Gabriele, sua pergunta ela é tão interessante que a sua pergunta ela tem uma relação com o artigo 1024 do Código de Processo Civil, porque ele diz o seguinte: a princípio, eu tenho uma situação semelhante a este esquema. Espera aí. Né? Semelhante a este esquema. Espera aí, esse aqui. Esse aqui. Você tem um provimento, você tem um recurso, cujo prazo, tirando os embargos, é de 15 dias, e uma parte apresentou esse recurso, vamos imaginar aqui, pegando seu gancho, no 3º dia, apresentou uma apelação, por exemplo, mas não se atentou ao fato de que a decisão poderia ser embargável. Bom, o que acontece aqui? Primeiro, o recorrente que apresentou a apelação não pode mais apresentar embargos de declaração. Preclui, por força da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Ele não pode atracar o mesmo provimento com 2 recursos. Então, ele fecha a porta para os embargos de declaração e, consequentemente, o que vai ficar é o recurso dele. Agora, a parte contrária apresentou embargos de declaração dentro do prazo de 5 dias. Perfeito. O juízo primeiro vai resolver os embargos. Os embargos são prejudiciais e, portanto, eles têm que ser julgados em primeiro lugar. Aí, até porque o recurso será julgado por outro juízo, mas os embargos pelo mesmo. Então, ele não pode enviar os autos
para um tribunal ou para um outro tribunal sem que antes ele tenha solucionado os embargos de declaração que foram apresentados pelo adversário desse recorrente. E aí, o que vai acontecer? Uma situação interessantíssima. Uma situação interessantíssima e ainda muito pouco explorado pela própria doutrina brasileira. Se os meus embargos modificam um trecho, um capítulo da decisão embargada, e isso afeta o seu recurso, porque também impugna o mesmo trecho, o mesmo capítulo, você, Gabriele, terá a oportunidade de, no prazo de 15 dias, aditar a sua petição recursal. E dentro desse aditamento, complementar, modificar, alterar a sua argumentação em razão do fato da decisão atacada ter sofrido uma inovação, ter sofrido uma alteração. Bom, você é obrigada a fazer esse aditamento? Não. É um ato voluntário. Portanto, é um aditamento, não é uma emenda. Você faz se quiser. Você altera se quiser. Se você não alterar, o que significa? Que se você tem um argumento discutindo algo que já não compete ao provimento em razão da sua modificação, bom, a chance do seu recurso ganhar diminui. Mas isso é uma opção, isso faz parte do cálculo, ou deveria fazer parte do cálculo do recorrente. Beleza. Agora, você faz a alteração, você traz uma modificação. Tudo bem, perfeito. Isso é um direito seu, né? Então você usa desse aditamento. Antigamente, Gabriela, havia uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que foi, claro, revogada pela lógica do artigo 1024, que ela dizia que se o recorrente que embargou, perdão, se o recorrente que, portanto, apresentou o seu recurso antes de um embargo de declaração e esses embargos foram apresentados pelo adversário, não atravessasse uma petição de emenda, no mínimo para reiterar o julgamento do recurso dele, este recurso seria considerado como tacitamente desistido. E isso conduziria, por óbvio, à derrota do recurso por pressuposição de desistência processual. Né? Isso é um negócio meio maluco. Aliás, é um negócio bem maluco, mas por conta disso o código diz, alterando a jurisprudência e a súmula do Tribunal Superior. Né? Não, tudo bem, você não precisa mais fazer essa petição. Mas se o seu recurso discutir algo que agora é passado, bom, seu recurso vai perder. Seu recurso vai perder. Mas tudo bem, você tem a oportunidade de fazer esse aditamento, corrigir a peça, deixar tudo certinho agora com essa nova discussão e tá valendo. Tá valendo. Fica claro? Fica sim, professor. Obrigada, viu? Mas eu te falo uma coisa, Gabriele. Na prática, eu vejo muita gente esquecer da possibilidade de poder aditar esse recurso. Né? E eu não sei por quê, quer dizer, além da ignorância. E aí fica com recurso frágil, fica com recurso manco, para ser derrubado, meio que tipo a casinha de palha dos 3 porquinhos pelo tribunal. Bom, podemos avançar? Podemos. Ainda, prezados. Ainda. Quando a gente se depara, então, com o artigo 1026, a gente precisa se atentar
para que o recurso não venha a ser considerado como protelatório pelo juízo responsável pelo seu julgamento, a fim de evitar uma multa que, observem, ela pode ser uma multa pesada, né? Quer dizer, se você não justifica os seus embargos de declaração de maneira a permitir que o julgador visualize, pelo menos minimamente, que você não está esperneando aqui de que o seu recurso ele não é 100% absurdo, infundado, etc., enfim, você correrá o risco de uma multa que pode ser de até 10% do valor econômico do processo. E isso é muito sério, porque isso é uma multa alta, né? Isso é uma multa alta. Ele vai fixar aqui, primeiro, uma multa até 2%. Se você reiterar a sua conduta apresentando novos embargos de declaração da decisão de embargos de declaração, ele sobe isso até 10%. E são concomitantes as penalidades, causando, então, uma perda econômica, ainda que a parte venha a ser considerada vencedora ao seu final, né? Então, muito cuidado, muita atenção aqui, né? E o código, de certa maneira, acaba estabelecendo para nós que eu só posso ter embargos de declaração, e não um loop infinito que prejudicaria a própria marcha processual. Se após os embargos de declaração, ainda assim o provimento mantiver obscuridade, contradição, omissão, você vai consertá-lo com o recurso próprio para aquela decisão embargada, né? Você não vai ficar dando murro em ponta de faca e correndo o risco de apresentar novos embargos e, eventualmente, ser penalizado por esse comportamento. Perfeito? Bom, eu quero trazer para vocês agora caso para a gente rapidamente analisar e, a partir desse caso, montarmos uma petição de embargos de declaração. Então, eu vou trazer aqui para a tela de vocês. Espera aí. Deixa eu fazer o login aqui e baixar a decisão. E exibir aqui para vocês. Bom, isso aqui é um caso real, tá? Isso aqui é um caso real. Eu ocultei os dados referentes ao meu cliente, mas isso aqui é um caso real. E é um caso que envolve uma sentença, na verdade, onde essa sentença estabeleceu aqui a homologação de um pedido de desistência. Explico. Meu cliente propôs uma ação tributária. Essa ação tributária ela foi sobrestada em razão do julgamento de uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, quando julgou a repercussão geral, entendeu que essa matéria tributária não daria ganho de causa para os contribuintes. E, portanto, o meu cliente tomou ferro. Né? Mas ele tomou ferro na tese, que não foi ele que propôs. Foi proposta uma ADI, e essa ADI foi julgada improcedente, ou uma DPF, agora me escapa. E essa
decisão de eficácia erga omnes, ela concluiu pela improcedência. Bom, beleza, bacana. Bom, resultado prático aqui, né? Quando a gente viu que o meu cliente ia perder mesmo, a gente apresentou um pedido de desistência da ação. Pedido de desistência da ação, dizendo, olha, queremos acabar com o processo, porque nós vamos perder mesmo. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? E acontece que houve a citação da Fazenda Pública. Mal chegou. Ela foi citada, mas, enfim, né? Ela não contestou porque ela também ficou esperando a posição que o Supremo Tribunal Federal iria assumir. E aí, o que o cara fez? Ele trouxe aqui um relatório hiper sucinto, mas, bom, está aqui o relatório, né? E simplesmente disse, né, homologa a desistência, extingue o processo. Custas pela parte autora e baixa nos autos. Bom, beleza. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Não trouxe nenhuma discussão sobre a aplicação dos ônus da sucumbência, o artigo 85 do Código de Processo Civil. E, por conta disso, os embargos de declaração foram interpostos pela Fazenda, pelo Estado de Minas. O Estado de Minas veio e apresentou aqui embargos de declaração dizendo que, ok, ocorreu a desistência, nós até concordamos, mas já houve contestação, mas não falou sobre honorários. Não falou sobre honorários sucumbenciais, que supostamente a advocacia do Estado teria direito. Bom, beleza. Então, esses embargos de declaração, né, foram, então, apresentados, e isso gerou uma decisão. Onde o juiz realmente reconheceu que havia aqui direito aos honorários e fixou um montante de 15%. Tá. Qual é o problema? Que a gente precisa levar em consideração nesse exato momento? O artigo 85 do Código de Processo Civil diz para nós que, quando há a sentença, ela vai condenar no pagamento de honorários. Tudo bem. Diz que, no parágrafo 2º, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Então, aparentemente, os 15% está entre 10% e está entre 20%. Só que, quando nós estamos perante a Fazenda Pública litigando a fixação dos honorários, observará os critérios de definição, como lugar da causa, o zelo profissional e etc., mas ele vai observar outros percentuais. Né? E, no caso, era uma causa de, salvo engano, um benefício econômico de até muito próximo de 20 mil salários mínimos. Né? E aí a gente se depara com o fato de que, se eu tenho uma causa de até 20 mil salários mínimos, a porcentagem não pode ser 15, não pode ser a regra do parágrafo 2º, mas a regra do parágrafo 3º, porque regra especial se sobrepõe à regra geral,
sem necessariamente revogá-la. E aí, nesse caso, o valor teria que ser de 5% a 8%, e não de 15%. Né? Bom, em cima disso, a gente vai construir uma peça de embargos de declaração. Então, como é que essa peça vai ser feita? Vamos lá. Deixa eu abrir o Word aqui. Para a gente tomar como referência. Deixa eu só salvá-la para evitar problemas. Vou chamar aqui de modelo de embargos de declaração. Bom, vou colocar na tela aqui. Para que todo mundo consiga enxergar, né? Vou trabalhar aqui, como sempre, com vocês, com a petição de vácuo, com a petição no branco. E aí eu preciso lembrar, então, o seguinte. Se trata de embargos de declaração interpostos contra uma sentença do juiz de primeiro grau. Quem julga é o próprio juízo de primeiro grau. Então, os meus embargos são interpostos. Deixa eu só formatar previamente a nossa peça. Para ela ficar certinha. Esses embargos serão interpostos para o juízo de direito da, sei lá, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Juízo de direito para cível, ou então da vara de fazenda estadual da comarca. Minto, aqui ela é vara de feitos tributários estaduais da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu não estou informando. Quer dizer, eu até já sei qual é a vara, mas eu não tenho como informar aqui. Né? Então, fica aqui. Num caso real, eu estaria colocando aqui o número, o número da vara. Procedimento de autos número X. Vou até fazer diferente. Vou tirar Belo Horizonte. Deixa aqui sem indicar a comarca para ficar mais fácil. Procedimentos de autos número tal, beleza. Então agora eu tenho que trazer o embargante. Então eu trago aqui, sei lá, pelão, dura, papel
LTDA. Eu não preciso me qualificar, diferente do agravo de instrumento, porque o juiz já tem os dados necessários, ele já sabe, ele está com os autos. Então, eu vou informar, né, já qualificada nos autos em epígrafe, quais contém de direitos com o Estado de Minas Gerais, vem respeitosamente interpor em face da sentença de evento X os presentes embargos de declaração disposto no artigo 1022, inciso 1 do Código de Processo Civil e razões em anexo. Aí a questão de estética, só para a petição ficar melhor, né? Quer seja parte embargada intimada para apresentação de contrarrazões no prazo legal que sejam conhecidos e providos esses termos, pede-se deferimento, local e data. Nome do advogado, número da OAB. É bom. Você vai dizer assim, mas eu preciso fazer a petição de interposição e as razões recursais, eu poderia fazê-las de uma maneira mais livre, vamos dizer, em uma outra peça ou junto, ok. Aqui é uma questão de estilo. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que os recursos têm que ser subdivididos.
Então, se os embargos de declaração são um recurso, é mais seguro, do ponto de vista de avaliação da OAB, você sempre ter esse tratamento, né, esse procedimento comum aqui, né? Aqui agora você vai entregar as razões recursais. Se você quiser, você pode fazer uma questão sobre admissibilidade. Presença, pressupostos de admissibilidade do presente recurso. O item 2 do mérito recursal, cabimento em razão da contradição presente na sentença impugnada e, ao final, do pedido recursal. Essa é a sua estrutura básica. Essa é a sua estrutura. Então, você vai trazer aqui, né, aquela coisa básica, onde você vai dizer que presente recurso é tempestivo, vez que a sentença embargada foi disponibilizada na plataforma do PJE no dia tendo o presente recurso sido interposto no dia logo dentro do prazo de 5 dias previsto na lei processual, vale lembrar que os embargos de declaração não demandam pagamento de quais a sua interposição, razão pela qual o embargante deixa de juntar o comprovante do respectivo preparo. Beleza, você falou de tempestividade, você falou de preparo. E aí, o cabimento já é o próprio mérito, né? Já é o próprio mérito. Aí você vai vir aqui e vai dizer, então, o seguinte: na forma do artigo 1022 do CPC,
é embargável provimento jurisdicional que apresenta a figura contradição. Entendendo-se esta como a apresentação de uma razão com outra conclusão, o juízo presente na própria peça decisória. Deve ser aclarado que sentença originariamente embargada pela Fazenda Estadual, com precisão, haja vista a ocorrência de omissão sobre a condenação ou não de honorários advocatícios sucumbenciais, visando suprir o vício do juízo produziu decisão integrativa na qual penou aqui embargante no pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% da lide. Baseou-se no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Ponto. Contudo, a conclusão não representa a melhor aplicação da norma ao caso, haja vista a decisão
integrativa, ignorou que a presente lide em polo passivo, a presença da fazenda estadual, haja vista trazer discussão de natureza tributária, versando sobre incidência ou não do ICMS no caso concreto. Ponto. Dessa forma, acabou por deixar de aplicar positivo parágrafo positivo presente no parágrafo terceiro, mesmo artigo 83 do CPC, sendo, portanto, regra especial, deve ser aplicada à instituição, situação geral disciplinada no parágrafo anterior. Afinal, nos litígios contra a fazenda pública, verba honorária incumbêncial será definida por percentuais tradicionais, ou seja, 10% a 20%, variando tal percentual proporcional, inversamente proporcional ao valor econômico do processo em tela. Uma vez a presente lide discute anulação de crédito tributário do montante lançado pela Fazenda Estadual chega a 20.000 salários mínimos,
deve-se aplicar inciso terceiro, querido, da referida norma. Ou seja, sendo assim, contraditória a conclusão a que se chegou a valoração do percentual de honorários subenciais pelo douto juízo em 15%, uma vez que o percentual máximo autorizado pelo CPC, no caso, deu de 8%. Sim, esclarece que espera contradição apresentada na decisão integrativa seja devidamente solucionada para aplicando a norma reduzir percentual condenação para o limite de 8% máximo. Mesmo assim, deve-se considerar que a participação da Fazenda Estadual no processo pequena, haja vista a desistência do feito aconteceu na data um dia após a apresentação de contestação, e reduz o tempo de atuação profissional do advogado público estadual, no presente caso. Assim,
seria contraditória. Ainda a decisão integrativa deixasse de respeitar o inciso 4º parágrafo 2º do artigo 85, que ordena o juízo fixação percentual observância tempo despendido pelo profissional ao atuar no processo. Logo, deve-se fixar a sucumbência mais próxima do percentual menor do que do percentual maior, fazendo jus ao procurador estadual receber os honorários, tendo como referência %. Já que eu só tive um ato, uma contestação, ele tinha que calcular entre 5 e 8, ele está mais próximo de 5 do que de 8. Então, aqui, para a gente fazer o pedido, posto, pede embargante, presente recurso seja conhecido e provido para sanar a contradição apontada nas razões acima, isso, valor do percentual de honorários venciais em 5%. O valor do litígio. Termos
Pede-se deferimento. Local, data. Advogado e número da OAB. E está fechado o recurso. Observa aqui, deixa eu diminuir a peça, que, na verdade, eu tenho a petição de interposição, sequinha, magrinha, sem muita enrolação, onde basicamente você está informando o fundamento legal para a interposição, está pedindo que a parte seja intimada para apresentar contrarrazões, está trazendo as razões recursais, apresentando os pressupostos de admissibilidade e o mérito recursal curto, sintético, onde, ao final, você entrega um pedido recursal. Então, você quer que o recurso seja conhecido, você quer que ele seja provido, para que seja sanada a contradição, aplicando-se o inciso 4º do parágrafo 2º, e, em cima disso, aplicando também de maneira especial e como se diz, sobre o caso, a regra de que o valor da causa nessas demandas fica entre 5 e 8 e não 10 e 20. Então, morreu Maria. Tem muito o que ficar rendendo, não tem muito o que ficar fazendo aqui de eventuais comentários para além daquilo que está estabelecido ali na legislação. É uma peça que não precisa muita coisa, ela não precisa ser grande. Vamos imaginar que ela vai ter aí umas 3 páginas, 4 páginas, como essa. Você não precisa fazer 15 páginas. É bem objetivo. Bem objetivo. Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Bem objetivo mesmo, né? Exatamente isso que eu espero de vocês ao longo dessa semana na elaboração do ED de vocês. Gente, pelo amor de Deus, não enche linguiça, não. Sabe? A gente já sabe como a Fernanda já entregou. É uma discussão de omissão. Não caça chifre na cabeça de cavalo, não. Não faz o que muita gente faz e julgar de grilo, dizendo que ela é obscura, contraditória, omissa, sem também dizer aonde está a contradição, ou onde está a omissão, onde está a obscuridade. Você tem que colocar o dedo na ferida, de maneira educada, polida, mas técnica. Fez isso, acabou. A peça está pronta, sem grandes atropelos, sem grandes problemas. Alguém não entendeu alguma parte, algum movimento, alguma peculiaridade, vamos dizer aqui, dessa peça? Enfim. Eu fiz ela aqui agora em PDF e vou fazer o upload aqui, como a gente tem feito com todos os nossos casos, para vocês. Assim vocês têm a referência. Isso facilita a visualização, na hora de vocês
sentarem para fazer a peça, olhem o modelo, gente. Olhem o modelo que está sendo apresentado para vocês. Né? Isso minimiza bastante a possibilidade de vocês virem a errar. Guardem esses modelos depois para vocês estudarem para a prova da OAB. Não é que os embargos de declaração nunca caíram, que de repente eles possam cair, né? Então é simplesmente a questão da banca examinadora querer explorar esse conteúdo. Se a banca quiser explorar, ela vai explorar e pronto. Dúvidas? Você vai perder essa caixa de cerveja agora. Tomara. Tomara, Lucrécio. Né? Tomara. Ai, ai, ai. Sem dúvidas, professor. Oi? Ai, foi rápido aqui, né? Sem dúvidas. Tá. Bom, então é isso, moçada. Então é isso. Passo a bola para vocês agora redigirem a peça em cima do exercício apresentado. Tranquilo? Então, fica aí uma boa noite para todos. Boa noite, professor. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau.